Shalom, Shalom, em nome de Yeshua, o maravilhoso Salvador. Hoje vamos partilhar sobre um pensamento que traz debates e que traz frequentemente muita confusão no cristianismo. Eu não vim para abolir a lei, mas para a cumprir. Então, frequentemente, muitos cristãos confundem-se com isso e isso cria frequentemente dificuldades à igreja. Frequentemente coloca de lado certas doutrinas que não são mais deste tempo ou que não são do Novo Testamento. Então isso cria problemas e o Senhor disse: eu não vim para abolir a lei, mas para a cumprir. E abolir e cumprir são, portanto, duas palavras a compreender aqui. Quarta, 19 de novembro, 00:57. Toda a glória para o Senhor. E Pai, obrigado pelo Espírito, porque Tu és toda a nossa vida. Obrigado pela inspiração divina. Obrigado pelos corações. Obrigado pelos Teus filhos. Obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos cura e Tu sustentas todas as coisas pela Tua palavra poderosa. E é através dela que Tu sustentaste o mundo, a sua criação, e até este dia Tu nos sustentas ainda pela Tua palavra e guarda-nos e purifica os nossos corações para o regresso do Rei. Amém. E sem mais demoras, amigos, vamos pegar nesta passagem no livro de Mateus, no capítulo 5, o versículo 17. Não creiais que eu vim a destruir a Torá ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. E em outras versões está escrito, porque eu uso a versão da BIM, a Bíblia de Yeshua, e vamos poder ir também ao grego e ao hebraico para poder ver a etimologia exata da palavra, da palavra destruir ou ainda abolir. Então o Senhor diz que Ele não veio para destruir ou abolir a lei e os profetas, mas Ele veio para a cumprir. E aqui vocês vão ver que, visto que sabem muito bem que toda a tradução é uma traição, então o facto de que a Bíblia foi traduzida, estas palavras gregas aqui foram traduzidas, certamente as palavras do Senhor foram traduzidas do hebraico ou do aramaico, em grego aqui. Os escritos não chegaram em grego, então aqui o grego vai ser traduzido em francês, certo? Isso vai criar algumas confusões e o Senhor disse que eu não vim para abolir a Torá, mas Ele diz que veio para a cumprir. Então, vem que o Senhor não veio para abolir, mas o que é que abolir quer dizer? E o que é que cumprir quer dizer? É muito simples. E vocês têm problemas nisso por causa dessas doutrinas, porque há doutrinas que são ensinadas que se baseiam na lei e diz-se, não podemos, ou isso conta, porque pronto, o Senhor não veio para abolir a lei, então a lei, etc. E outros, por exemplo, oram no sábado ou na sexta-feira, ou seja, o dia de Shabat. Outros têm práticas ou continuam a praticar coisas que são muito da lei. E primeiro vamos estudar, antes de avançar, estudar esta palavra destruir ou abolir. Esta palavra que foi traduzida em francês aqui, na seguinte versão que eu tenho, destruir, e noutras versões abolir. Esta palavra vem do grego, kataluo, que quer dizer dissolver, desunir, o que tem estado junto, destruir ou demolir, destruir ou demolir, dissolver ou demolir é uma metáfora do roubar, ou seja, tornar vão, privar de sucesso, levar a nada. Então, o Senhor não veio para derrubar a lei,
ou tornar vã a lei. Ele não veio para isso. Ou ainda derrubar as coisas estabelecidas. Então, ele não veio para derrubar estas coisas. É isso que é preciso compreender. O Senhor não veio para dizer ou fazer coisas que mostravam que a lei não valia nada. Porque mesmo Paulo diz a Timóteo que a lei é boa, contanto que se faça bom uso dela. E será que a fé, aos olhos dos romanos, derruba a lei? Não, de modo algum. Na verdade, é preciso compreender o que é a lei. E Paulo também dizia a Timóteo, a lei não foi dada para o justo, mas a lei foi dada para os pervertidos, os assassinos, os pecadores e todos esses. Então, a lei é para os pecadores. Então aqui o Senhor diz que Ele não veio para tornar vã a lei. Eu não entrei nos detalhes em relação ao ensinamento da lei, porque eu já o fiz algumas vezes neste canal, mas vamos ainda assim talvez deslizar um pouco aí. Então o Senhor não veio para isso, para tornar vã a lei, para demolir, para destruir, para dissolver. Ele não veio para derrubar. E Ele não veio derrubar a lei, Ele não veio para a tornar vã, mas antes Ele veio para a cumprir. Ele veio para a cumprir. E aqui a palavra cumprir, no grego, e diz plerou, tornar cheio. Tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Então, o Senhor veio cumprir todas as profecias ou ainda todas as exigências da lei, certo? Ele veio para cumprir a lei. Então, o cumprimento é quando algo agiu ou chega ao seu fim, chega ao seu termo, quando alguma coisa leva a algo. É como uma mulher que, quando fica grávida, se destruís a sua gravidez, haverá a morte. Se vós quebrais ou destruir ou tornar vã esta gravidez, haverá a morte, mas o cumprimento desta gravidez, ou plerou, quer também dizer tornar perfeito. A palavra aqui e quer dizer que esta gravidez chega a termo, ela está cumprida, então houve uma criança, então a lei não podia ser destruída pelo Senhor porque era necessário que esta lei viesse a seu termo, e é isso que Ele fez, certo? É isso que o Senhor fez. Ele levou a lei ao seu fim, a seu termo. Ele não a tornou vã, Ele não veio para abolir. Então a palavra é destruir, dissolver, tornar vão. Ele não veio para isso, mas Ele veio para a cumprir. Então, quando se diz que a lei é cumprida, quer dizer que a lei chegou ao seu fim, razão pela qual a lei foi dada a Moisés, porque está escrito, a lei foi promulgada por Moisés, Moshe, certo? E vós me direis, até que o céu passe, nenhum jota da lei se omitirá, mas claro, a lei permanece um testemunho. A lei foi promulgada por Moisés, mas vê-se bem que na Bíblia, por exemplo, Noé praticou um pouco das exigências da lei. E em Israel havia mais de 613 leis que foram dadas ao povo. Então os cristãos não podem hoje cumprir estas 613 leis. Eles não podem fazer isso, porque estas leis eram leis exigências, eram leis de exigências para o cumprimento da coisa. E vejam uma passagem, e Paulo vai explicá-lo, o grande doutor da lei que ele era, que estudou aos pés de Gamaliel, no livro de Gálatas 4, uma passagem que eu
gosto muito, frequentemente, e ele diz isto, mas digo, durante o tempo em que o herdeiro é criança, ele não difere em nada de um escravo, ainda que seja o senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado de antemão pelo Pai. Nós também, da mesma maneira, quando éramos crianças, estávamos sob a escravidão dos rudimentos do mundo. Mas quando a plenitude, ou seja, tornar pleno, como vimos há pouco, mas quando a plenitude do tempo veio, Elohim enviou o seu Filho, vindo a partir de uma mulher, vindo sob a Torá, então a lei, Yeshua nasceu sob a Torá, então na época da Torá, então ele não podia derrubá-la, ele devia então vivê-la, certo? Então ele devia vivê-la porque foi ele que se tornou maldição por aqueles que estavam malditos, então os pecadores, e é por isso que se diz que Yeshua, Jesus, tornou-se nossa maldição, certo? E vejam o que diz de seguida, vejam bem, a fim de que ele redima os que estavam sob a Torá, a fim de que recebamos a adoção. Mas porque sois filhos, Elohim enviou o Espírito do seu Filho nos vossos corações, clamando Abba Pai. Agora, portanto, não és mais escravo, mas filho. Ora, se és filho, és também herdeiro de Elohim por meio do Mashiach. Então, na verdade, sem a Torá, é por isso que o Senhor vai orar e depois da ressurreição Ele vai enviar o Espírito, porque a Torá não permitia que o Espírito fosse dado, porque o Espírito é o Espírito de graça. Ele vem apenas quando a lei está cumprida, a justiça. Ora, o pecado, a lei, fechava toda a gente no pecado, porque ninguém podia ser justificado pelas obras da Torá, ninguém. Então era preciso cumpri-la, vivê-la, certo? E eu creio que há uma passagem em Galatas 3, no versículo 2, ele diz ainda aos Gálatas isto: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito a partir das obras da Torá ou a partir da pregação da fé? Sois assim ininteligentes, tendo começado pelo Espírito, acabarias agora pela carne? Então, veem que os Gálatas tinham começado pelo Espírito e queriam acabar pela carne. Ora, o Espírito é a graça, é o cumprimento da Torá. Ora, a Torá é a carne porque ela é dada pelos pecados. Ora, o pecado está fechado na carne, segundo Romanos 8. Elohim fechou tudo na carne, de modo a fazer misericórdia a todo o ser humano. Romanos 8 diz isso. Portanto, o Senhor não podia quebrar a lei, não podia demolir a lei. Não se pode demolir a lei, é impossível, porque a lei é terrível, é rígida, a lei é poderosa. Apenas pode sair da lei aquele que a cumpre. Por isso é que está escrito que o homem que viverá, ou que vive pela lei, deverá praticar estas coisas. Creio que há uma passagem assim, em algures. Eu penso que é em Romanos. Romanos 4, em primeiro lugar. Romanos 4, no versículo 15. Pois a Torá produz a ira, e onde não há Torá, também não há transgressão. Então veem que a Torá é dada para as transgressões, como Paulo dizia a Timóteo. Então a Torá é dada para as transgressões. Então a Torá revela e dá a gravidade e dá também o castigo do pecado, e esse é o papel da Torá. E em Romanos 10, Paulo dizia, Romanos 10, a partir do versículo 4, pois Mashiach é o fim da Torá.
Então, o Messias é o fim da lei, para a justiça de todo o crente. Pois Moshe escreve no versículo 5, a propósito da justiça proveniente da Torá, o ser humano que terá praticado estas coisas, e falamos da justiça da Torá, então o homem que vai praticar estas coisas viverá por elas. Então, aquele que pratica as obras da Torá viverá por elas. Mas não é o que a lei da graça diz. A lei da graça é aquele que confessa da sua boca e que crê. Então, a Torá foi dada por causa dos pecados. Então, para que alguém seja justo, é preciso que ele não pratique nenhum pecado para cumprir a Torá. E aí está porque é que Jesus, Yahushua, o vivente, não praticou nenhum pecado. E em Romanos 5, Romanos 5:13, pois até a Torá, ou até a lei, o pecado estava no mundo. Ora, o pecado não é levado em conta quando não há Torá. Mas a morte reinou desde Adão até Moshe, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado por uma transgressão semelhante. Então, a Torá foi, ou seja, o Senhor introduziu a justiça da Torá por causa da multiplicidade de pecados. Então, quando não há mais a Torá, o pecado não é mais contado. Aí está porque é que David podia dizer: bendito seja o homem cujos pecados ou transgressões Yahweh não contabiliza mais, que os pecados são perdoados. Ora, a lei, a Torá, não perdoa os pecados, ela vive-se. Ela vive-se, portanto, somente sob a graça o pecador é agraciado, é por isso que se diz é graça, porque ela agracia o pecador que a Torá condenava, porque a Torá é também a Torá da maldição. E a Torá era preciso cumpri-la, e não, ou seja, não se quebra a Torá, não se destrói, não podes destruir a Torá, é preciso cumprir para ser declarado justo, e nós fomos justificados pelo Senhor. E Paulo diz ainda uma palavra. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9. Mesmo a partir do versículo 7. Que Paulo diz ainda a Timóteo, querendo ser doutores da Torá, ou seja, doutores da lei, aqueles que queriam explicar e ensinar a lei, mas não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam fortemente. Então vem a lei, a Torá, na época já havia confusão, isso não data de hoje, na época já havia confusão em relação a este debate, que Paulo tinha já conhecido, que os apóstolos tinham conhecido, este debate. Será que a lei é abolir? Não, é preciso compreender bem o que quer dizer, o que é que o Senhor queria dizer quando ele dizia que não veio para abolir, mas para cumprir. Mas, na verdade, muitos cristãos não compreendem isso, e isso causa estragos, validando doutrinas que não são do Novo Testamento, que não estão no Testamento de Yeshua, que muitos chamam do Novo Testamento. Vem um pouco aqui o que Paulo diz, querendo ser professores da lei, ou doutores da Torá, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam fortemente. Ora, nós sabemos, o que me interessa aqui, que a Torá é boa. Era o que dizia há pouco, a Torá é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, ou seja, ele vai fazer uma ressalva, sabendo isto, que não é para o justo que a Torá é estabelecida. Portanto, a Torá não foi estabelecida para o justo, mas para os violadores da Torá, os refratários, para os ímpios, os pecadores, para os não santos e os profanos, para os parricidas, os que matam seu pai, os matricidas, os que matam a sua mãe, e para os homicidas, os que abortam, que matam, que odeiam o seu irmão e a sua irmã. Não se esqueçam que aquele que odeia o seu irmão e a sua irmã é um homicida, e os homens que se prostituem, os homens idólatras, os que dão o seu corpo para práticas sexuais por causa de dinheiro, para os homossexuais, a Bíblia o diz aqui, para os mercadores de escravos, seja satanistas, todos os que utilizam os outros para
as suas próprias necessidades sem lhes concederem o que é devido, para os mentirosos, para os perjuros, os que juram falsamente e para tudo o que se opõe à sã doutrina. Segundo o Evangelho da Glória de Elohim bem-aventurado que me foi confiado. Então, vemos que a lei não é para o cristão, porque ele é justificado, mas ele é justificado por quem? E porquê? Porque alguém teve de cumprir a lei. E vejam a palavra que Yeshua, Jesus de Nazaré, que muitos chamam assim, o Yeshua Mashiach, o vivente, aquele que nos salvou, é em João 19, versículo 30, uma das palavras que o Senhor declarou sobre a cruz. Vamos ler. Quando depois Yeshua tomou o vinagre, e então ele está sobre a cruz, ele está a alguns passos da morte, ele diz, está cumprido, e baixando a cabeça, rendeu o espírito. Ele diz, está cumprido. Mas por que é que o Senhor disse, está cumprido? Mas Ele vos diz, na verdade, aquilo que Ele tinha dito em Mateus 5, 17, que Ele tinha vindo para cumprir a lei. Então, visto que a lei era a lei da morte, porque é o que Paulo diz também aos Coríntios, a lei da morte, então a letra que mata, portanto a letra que mata não tinha justificado nenhum homem, pois nenhum homem podia ser justificado pela lei. Nos dizem as Escrituras, nenhum homem podia ser justificado pela lei, certo? Mas era preciso alguém para que ele venha libertar a humanidade. E visto que nenhum homem podia ser justificado pela lei, era preciso cumpri-la. Então ele cumpriu a lei no seu corpo, na sua carne. E visto que ele cumpriu a lei, o poder da maldição é quebrado, o poder da condenação, a lei da condenação é quebrada. Então todos aqueles que estão com o Senhor recebem por meio dele o espírito de adoção, o espírito de glória. Então ele deixa a lei para a graça. Então tudo aquilo que a lei dizia não é mais para ele. Certo? E ele traz a verdade. A verdade é o Evangelho da salvação, a porta que é de novo aberta para o Senhor. E desde que Adão pecou, a lei veio. Sim, é preciso sabê-lo. A lei veio porque o Senhor teve que sacrificar os animais para vestir Adão. E vemos o sacrifício e Noé. A geração de Noé vai ser julgada e ele vai sacrificar os animais e o Senhor vai promulgar a lei bem mais tarde, mas o que é preciso compreender é que a lei já estava lá e a graça também já estava lá, porque o Senhor sempre foi o Elohim de graça. E vejam o que Yohanan, o profeta Yohanan, João, o apóstolo João, se quereis, então em 1 João, em 1 João 1, no versículo... Não, João 1. Aliás, João 1. João 1, verset 17. No versículo 17. Oh, Senhor, merci pour l'esprit. Senhor, obrigado pelo Espírito. A partir do verset 5. A partir do versículo 15. A partir do versículo 15, para compreender melhor, Yohanan, então João Batista, dá testemunho a seu respeito e ele clamou dizendo, é deste que eu dizia, aquele que vem atrás de mim, passou diante de mim porque ele era antes de mim. E a partir da sua plenitude, nós todos recebemos, e graça por graça. Então aqui é como se João Batista profetizava, porque a Torá, então a lei é por meio de Moisés que ela foi dada ou então promulgada. A graça e a verdade é por meio de Yeshua Mashiach que ela chegou.
Então ela chegou por meio de Yeshua Mashiach, a graça e a verdade. Como? Porque ele cumpriu a lei, tornando livres os homens. Tornando livres os homens. E é por isso que Lucas diz, em Lucas 16, a Torá e os profetas vão até Yohanan. Desde então o reino de Elohim é anunciado. Portanto, compreendeis que desde a morte do Senhor e a sua ressurreição, o reino é anunciado. Vamos ver essa passagem em Lucas 16. E é uma passagem muito boa para que as pessoas compreendam que a lei foi cumprida. Mas não só isso, porque quando ouvem ele cumpriu a lei, não entendem o que isso quer dizer. Ele cumpriu a lei, ele não veio abolir a lei. Mas, meus amigos, é preciso compreender a palavra. O Senhor falava em parábolas, não se esqueçam disso. Ele não queria que toda a gente compreendesse, mas é depois que o Espírito do Senhor dá a sabedoria aos filhos do Senhor para compreenderem as Escrituras, certo? Mas ele falava em parábolas porque, não se esqueçam, quase todas as palavras do Senhor Yeshua, Jesus, são em forma de parábola. Portanto, se as lerem como parábolas, vão entendê-las como parábolas e vão acreditar que a parábola é a realidade, quando na verdade é uma parábola. E por vezes os apóstolos também lhe faziam perguntas em privado e pediam-lhe para explicar. E estamos então em Lucas 16, a Torá e os profetas, então a lei e os profetas, aquilo que o Senhor dizia há pouco. Em Mateus 5, eu não vim para destruir ou ainda abolir a lei e os profetas, mas escutem o que ele diz aqui. A lei e os profetas vão até Yohanan. Desde então é anunciado o reino de Elohim e cada um faz violência para aí entrar. Portanto, a lei terminou com a pregação de João Batista, porque João Batista é o mensageiro que deveria preparar o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto, o mensageiro da nova aliança que vocês aguardam, de quem Malaquias tinha falado. Então passamos, e o autor da Epístola aos Hebreus também nos fala disso em Hebreus 7, que houve uma mudança de lei, então a Torá está cumprida. E Yeshua, o vivente Yeshua de Nazaré, cumpriu a Torá no seu corpo. Ele a cumpriu. Portanto, todos os profetas e a Torá profetizaram até Yohanan. Portanto, Yeshua cumpriu a lei. A lei terminou, e por isso é que Paulo dizia aos Romanos, em Romanos 10:4, Cristo, Messias, é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. E aí está porque é que recebemos o Espírito Santo, porque ele conseguiu ganhar para os seres humanos que nós somos, pela sua justiça, que o Pai nos abre de novo as portas, e por isso é que nós temos o Espírito Santo, porque ele cumpriu a lei. E só os justos é que podem ter o Espírito Santo. O Espírito Santo apenas habita nos justos, e visto que ninguém era justo, então ninguém o podia ter. E agora que Ele nos justificou, que Ele nos enviou a promessa, e por isso é que Paulo diz aos Gálatas, vocês começaram pelo Espírito, pela graça, porque é que agora vocês querem terminar pela carne? A carne que é a lei e que mata. E a Bíblia diz, maldito é todo aquele que se apoia nas obras da lei. Maldito. E é o que é preciso compreender. Portanto, a lei foi realmente cumprida. Ele cumpriu a lei. Então nós podemos, graças ao Senhor Yeshua, entrar na presença do Pai, adorá-lo, porque a lei já não nos condena. Ela foi cumprida, terminou, Ele levou-a até ao fim. Ele nasceu sob a lei, viveu sob a lei, por isso não podia violá-la, não podia destruí-la, não podia torná-la vã. Portanto, ele estava sujeito à lei. O Senhor estava sujeito à lei, ele viveu a lei, venceu a lei,
e cumpriu a lei por nós, de modo que já não estejamos sob o domínio da lei. Assim, as ofertas da lei, as ofertas dos profetas, ir ao templo de Jerusalém, tudo isso acabou, isso era a lei. Pagar o dízimo, todas essas coisas, isso era a lei. Porque a Bíblia diz que o dízimo é recolhido segundo a ordem da lei, da Torá, e tudo isso acabou, todas essas coisas estranhas acabou. E agora estamos guiados pelo Espírito Santo. E essa é a lei da liberdade, a Torá do amor, da liberdade. Nós somos livres. Então, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Yahushua, esta pequena exortação para nos encorajar a compreender que Ele não veio para abolir ou destruir a lei, mas para a cumprir. Portanto, para cumprir a lei, não se abole a lei. Dizer a lei acabou, eu vou destruí-la, torná-la vã, não, é um processo. A lei é como um caminho, entras por uma porta, sais pela outra porta e ganhaste, é como um percurso, e Ele é o único que conseguiu praticar totalmente essa lei sem nunca pecar. Ele é o Cordeiro perfeito, aquele em quem não se encontrou um único pecado, Ele nunca pecou, aquele que é justo, tornou-se maldição por muitos, e Ele carregou os nossos pecados sobre o madeiro, e é por isso que Ele cumpriu a lei, porque Ele era justo, Ele cumpriu tudo, toda a lei passou sobre Ele, e Ele foi declarado justo diante dos homens, diante do Criador, diante dos anjos, diante dos demónios. Ele foi visto como justo, e é por isso que, ao soltar o último grito, Ele disse: tudo está cumprido, eu consegui, eu completei, eu venci, e agora o mundo pode ser salvo do poder da lei que se apoiava na força do pecado para matar. Glória seja dada a Yoshua Mashiach, Jesus de Nazaré, o nosso maravilhoso Salvador, o Rei da Glória que cumpriu a lei, que foi o único que conseguiu vencer. Portanto, estamos livres da lei, já não precisamos de orar nas montanhas, nem nos templos, nem ao sábado, nem na sexta às 18 horas. Somos livres para entrar na presença do Senhor quando quisermos e onde quisermos. Glória a Ti, Senhor, paz e graça à Assembleia do Elohim vivo, e que o Senhor esteja conosco, que nos guarde e que nos dê a sede de o conhecer, em nome de Yoshua. Amém.